Bom, gente, boa noite. Nós hoje vamos ter a nossa primeira aula, tá, de saúde coletiva, com a apresentação da nossa disciplina de saúde coletiva 2, falando um pouco da vigilância epidemiológica, dos seus conceitos, né, básicos, as suas funções e os seus propósitos. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai apresentar a disciplina como um todo, o que é que a gente vai estudar no decorrer do semestre, tá? Vocês vão ver aí que são muitas, mas muitas mesmo coisas, então a gente vai precisar utilizar bem esse espaço aqui. Prometo deixar todas essas aulas gravadas para que vocês tenham acesso, tá bom? Mas hoje a gente começa, né, a nossa introdução aí com essa apresentação da disciplina, tá? Nós vamos ver também a parte de investigação epidemiológica de casos e epidemias, isso tudo no decorrer do semestre. A gente vai ver a parte de doença de controle epidemiológico mundial. Então, a gente vai estudar Covid-19, Zika vírus, H1N1, suas complicações. Vamos ter uma atividade avaliativa quando chegarmos nesse momento das doenças de controle epidemiológico mundial. Posteriormente, nós vamos entrar nos programas específicos de controle, tá? De doenças transmissíveis. Então, a gente vai entrar na parte de dengue e vamos entrar também na parte da febre chikungunya. Depois a gente vai adentrar na parte das doenças infecciosas por transmissão vetorial. Então, a gente vai estudar malária, doença de Chagas, febre amarela. Posteriormente, doenças infecciosas, coqueluche, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar. Lembrando que todas essas doenças nós vamos ver em um dia da aula, tá? Se vocês quiserem, eu também posso deixar disponível o cronograma da disciplina que eu fiz e eu posso postar ele no AVA para vocês, esse cronograma, para vocês seguirem ele. Caso a gente tem algum tipo de intercorrência, professora, não entendi o assunto, pode repetir? Sim, a gente pode repetir, aí a gente vai ter que dar uma modificada no nosso cronograma, tá? Voltando, a gente vai ter também a parte de doenças transmissíveis com programas e serviços específicos para controle. Então, a gente vai estudar tuberculose e hanseníase nesse momento, tá? E seus programas, seus serviços específicos, como é que funcionam. E vamos ter mais uma atividade avaliativa após esse assunto. Posteriormente, iremos ver as doenças transmissíveis com programas específicos para controle, né? Vamos entrar na parte de hepatites virais. E aí a gente entra também na parte de doenças de transmissão fecal oral, poliomielite, febre tifoide e cólera. Doenças conhecidas como as zoonoses, tá? Hantavirose, peste, leptospirose. Vamos ter mais uma atividade avaliativa. Posteriormente, vamos adentrar em tétano neonatal e acidental. Vamos estudar doença de controle epidemiológico mundial. Vamos estudar ebola, tá? Doenças de transmissão aérea, difteria, doenças exantemáticas, varicela. Vamos ter outra atividade avaliativa. E logo depois a gente vê sífilis adquirida congênita, rubéola e síndrome da rubéola congênita. E vemos também HIV, AIDS e herpes zoster. E temos mais uma atividade avaliativa. E aí, nós temos a aula de rede de frios, tá? E mais uma atividade avaliativa. E vamos ter a parte de organização da sala de vacina, que vai ser prática. E fichas de notificação, que vai ser oficina. Na parte da prática, gente, eu vou dividir vocês, tá? Justamente por conta da pandemia. Thaís, ela teve uma reunião, tá, anterior, antes da gente iniciar as aulas com vocês, ela teve uma reuniãozinha com vocês, né, explicando como seriam as práticas, os dias, tudo certinho, quem seria primeiro, porque a prioridade aí é de Salma, né, que vocês já viram, semiologia e semiotécnica, e necessitam dessas práticas. E a nossa prática eu deixei por último, justamente porque vocês só veem rede de frios depois que vocês passam por todas as doenças de notificação compulsória. E achei melhor a gente ver por último, aí a gente faz a prática dividindo a turma na parte de organização de sala de vacina, para a gente ver, e nas fichas de notificação, que eu pretendo fazer uma oficina com vocês, para que vocês
peguem realmente na ficha, conheçam essa ficha, saber como é que preenche, quando eu vou notificar, quando eu não vou notificar. Então, tudo isso a gente vai ter na disciplina de saúde coletiva 2. É uma disciplina com muito conteúdo, tá? É uma disciplina de 60 horas que, sinceramente, eu acho que poderia ser do dobro, poderia ser de 120 pela quantidade de assuntos que a gente tem para ver, tá? Mas aí, por uma questão de pandemia, também tivemos redução de nossa carga horária, mas a gente vai conseguir sim ver todos os assuntos, tá? E, professora, não entendi. Repete, eu repito, não tem problema nenhum. São doenças, né, que a maioria de vocês já ouviu falar, pode não conhecer assim a parte mesmo de patologia e tudo certinho, mas a maioria de vocês já ouviu falar e a partir de agora, de hoje, vocês vão conhecer, né, propriamente dito, como é que funciona e como é que é o sistema de saúde coletiva e todas essas doenças aí de notificação compulsória, tá bom? Com relação ao cronograma de aulas, alguém tem alguma dúvida ou eu posso continuar? Pode continuar. Certo. Pode continuar. Ok. Beleza, então eu vou continuar aqui, tá bom? Bom, gente, pra gente falar um pouquinho da parte de vigilância, né, de saúde coletiva 2, eu vou iniciar com vocês, né, uma parte histórica, tá? Em saúde coletiva 1, vocês viram muito sobre o SUS, né, sobre a lei, as leis orgânicas da saúde, tanto a Lei 8080 de 1990 quanto a Lei 8.142. Então, a lei que fundamenta os princípios do SUS e a lei que fala do financiamento do SUS. Então, o SUS ele é abordado dentro da saúde coletiva 1 para que vocês compreendam todo o contexto, né, de como o SUS surgiu, como o SUS trabalha, como é que ele deve ser feito, como ele funciona, como é o financiamento. Vocês veem também na parte de saúde coletiva 1 toda a parte de rede ordenadora da saúde e a ordenação da saúde, partindo do princípio de atenção primária à saúde e atenção básica, que é sim a ordenadora da rede de atenção inteira. A gente estuda também a questão da gestão, a gente vê os programas que existem dentro da saúde coletiva, isso tudo na saúde coletiva 1, para que depois a gente possa entrar em todas as doenças de notificação compulsória e que a gente possa aplicar melhor os conhecimentos, tá? A gente estuda também em saúde coletiva 1 grande parte da história da saúde pública no nosso país, né? Então, desde o início, como é que se iniciou, desde 1500, como era a saúde, como era antes do SUS. Então, a gente estuda toda essa trajetória daí, antes do SUS e após SUS, que hoje nós temos um sistema único de saúde aí, que eu sou enfermeira de saúde pública e eu sou defensora do SUS. Então, a gente estuda tudo isso para depois entrar nessa fase operacional, que é a fase primordial de vigilância epidemiológica, tá? Então, como histórico, a gente vai ver que aí no início do século XX, nós temos as nossas primeiras intervenções estatais no campo da prevenção e do controle de doenças, que consistia na organização das campanhas sanitárias pontuais. Ou seja, como é que era? Inclusive, que é uma situação de modelo assistencial que a gente tem até hoje, que é o modelo campanhista, que é o modelo das campanhas de vacina, por exemplo. Então, quando a gente quer fazer uma campanha de vacina, o que a gente faz? Nós dividimos ela em 4 fases: preparatória, de ataque, de consolidação e de manutenção. Como é isso? A gente prepara, né, todo o cenário ali. Qual é a vacina que eu vou ofertar, né? Eu preparo tudo, preparo as equipes, eu vou para o ataque, eu vou vacino todo mundo, né? Eu vou fazer uma campanha de vacina, porque ela vai ter início, meio e fim, tá? Ela vai ter início, meio e fim. Campanha de vacina, ela tem início e ela tem fim. Então, eu estabeleço dias para o dia que ela vai começar e o dia que ela vai terminar. Ela tem um período de consolidação, que é o período que eu já vacinei a maioria da minha população. Tá? E ela tem um período de manutenção. Por exemplo, todo ano a gente não vacina da gripe.
Então, nós temos a campanha de vacina da gripe, normalmente no mês de abril, né, que vem a vacina da gripe. Então, nós temos a fase preparatória, de ataque, de consolidação das ações que precisam ser realizadas, e a gente tem a fase de manutenção. Como é essa fase de manutenção? Todo ano tem uma cepa nova, então todo ano eu tenho que tomar uma vacina nova, tá? Então, assim, a organização das campanhas sanitárias, elas são pontualmente nesse tipo de modelo. Então, como é esse tipo de modelo? Ele é um modelo totalmente operacionalizado e voltado para esse tipo de atuação vertical, ou seja, ele é extremamente, ele tem uma inspiração muito forte militar, né? Até porque ele tem essas fases pré-estabelecidas e a gente não pode modificar essas fases. Então, é praticamente imposto que a gente faça isso. Então, a gente utiliza desse método até hoje, utiliza nas campanhas de vacina, né? Porque foi a forma que o nosso país encontrou de conseguir intensificar e conseguir manter os calendários vacinais de acordo. É uma coisa que vem funcionando. Ah, professora, mas isso é muito assim, parece que eu estou obrigando alguém a fazer isso. Não, você não está obrigando. A vacina, ela existe. Tá? É muito diferente de quando a gente estuda lá atrás, por exemplo, a época da revolta da vacina, né, que as pessoas eram obrigadas a se vacinar, eram oprimidas, né, as pessoas entravam, os militares entravam nas suas casas, pegavam as pessoas e vacinavam a todo custo. Então, é totalmente diferente. O modelo operacional, o processo que precisa ser feito, sim, ele tem uma forte inspiração militar, mas as pessoas que vão utilizar disso, elas não são obrigadas a isso mais como eram ali na década de mais ou menos 30, 40, por aí, tá bom? Até a década de 50 a gente ainda passou por isso e muito mesmo. Então, assim, a gente vê também que nessa fase a vigilância epidemiológica ela não é considerada como uma fase operacional, né? Ela é vista apenas como uma fase onde as campanhas sanitárias elas são pontuais e o modelo operacional ele se baseia de forma vertical. Ou seja, vertical é o quê? De cima para baixo, de cima para baixo. Então, não se pensa na coletividade, né? Não se pensa de uma forma ampla, em verificar o horizonte, os horizontes. Ainda falando da vigilância epidemiológica, a gente vai ver que a expressão ela passa a ser aplicada a doenças transmissíveis a partir da década de 50. Então, quando a gente passa também a designar essas atividades desenvolvidas em campanhas de erradicação da malária, na época da década de 50. Então, a gente teve a erradicação da varíola na época. Posteriormente, nós tivemos um crescimento forte da malária e tivemos a erradicação da malária nessa época justamente porque a vigilância epidemiológica ela passa a ser aplicada nessas doenças que foram conhecidas a partir dessa década, tá? Além disso, a vigilância também só era direcionada às pessoas com base em isolamento. Então, ela não era vista de uma forma coletiva. Então, se era tudo de forma vertical, de cima para baixo, a população ela não tinha vez. A gente não via as pessoas de uma forma na coletividade. Você enxergava o indivíduo e se baseava que ele tinha que ficar em isolamento. Ou seja, quando a gente falava de vigilância epidemiológica, a gente falava simplesmente da observação sistemática. Então, tudo era sistematizado, nada poderia sair ali fora do padrão. Então, tudo era sistematizado, todos os casos suspeitos ou confirmados dessas doenças transmissíveis e todos os seus contatos, eles tinham que ser imediatamente isolados, tá? Independente. Então, suspeito ou se teve contato ou se foi confirmado, ele tinha que ser isolado. Então, nessa fase, a gente entende que a vigilância dessas pessoas, né, com base nessas medidas de isolamento ou de quarentena, a gente entende que elas eram totalmente aplicadas de maneira individual, de forma individual, e nunca de forma alguma na sua forma coletiva, como a gente presencia hoje. Na década de 60, né,
foi instituída uma fase da vigilância epidemiológica durante essa campanha de erradicação da varíola. Então, no processo da erradicação da varíola, o que a gente teve? A gente teve uma vacinação em massa, né, de forma opressora, onde as pessoas entravam às suas casas e tinham que vacinar de qualquer jeito, você era obrigado a vacinar, mas foi essa medida que fez com que a gente conseguisse erradicar, né, a doença. E aí a gente teve também nessa fase busca ativa de casos. Então, nessa época, gente, era assim, eu entro na sua casa, eu vou te vacinar e não importa se você não quer, porque eu tinha que identificar os casos, eu tinha que ir atrás desses casos para vacinar e eu tinha que fazer a detecção precoce dos surtos. Então, não é nessa época que a vigilância, então, ela começa realmente a atuar como vigilância. Por quê? Porque ela busca a detecção precoce do surto, ela busca a forma preventiva de não ter o surto, tá? Logo após, ela vem também incidir na prática do bloqueio imediato da transmissão da doença, né, onde essa abordagem de metodologia na vigilância epidemiológica, ela consagra-se, né, fundamentalmente para a erradicação da varíola em escala mundial. Em 1968, eu acho que tem alguém querendo entrar, só um instante. Aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Em 1968, ó, para vocês verem quanto tempo tem isso, né? Tem mais de 50 anos. Então, na 21ª Assembleia Mundial de Saúde, a vigilância epidemiológica ela é vista, né? E ela foi tema central dessa Assembleia Mundial de Saúde. E o seu conceito foi estabelecido e foi ampliado para aplicação em vários outros problemas de saúde pública. Então, vocês veem que em 68 a gente tem um conceito estabelecido e ampliado, né, de vigilância em saúde. Mas nessa época aqui, a gente não tinha um conceito ampliado de saúde. A gente foi ter um conceito ampliado de saúde somente após a Constituição. Então, a gente vê que conceito ampliado de saúde a gente foi ter após a Constituição, né, de 1988, 20 anos após, que foi quando surgiram os primeiros artigos falando o que era Sistema Único de Saúde para a gente, porque até aqui a gente ainda não tinha SUS, né? O SUS surge após a Constituição, no ano de 1990, com as leis orgânicas da saúde. Então, até aqui a gente começou a ter um conceito estabelecido e ampliado da vigilância epidemiológica, uma vez que ela foi tema central da Assembleia Mundial de Saúde em 1968, e ela teve também a questão da aplicação de outros problemas de saúde pública. Então, a gente via a parte das doenças transmissíveis, né? E se via também a questão dos riscos ambientais, das doenças relacionadas ao trabalho, nessa época também, a parte de acidentes. Nessa época, a gente tinha uma população que era totalmente ainda desprovida de saúde pública. Então, quem tinha direito à saúde nessa época eram apenas as pessoas que tinham acesso à previdência social. Eram apenas as pessoas que tinham um emprego e tinham vínculos estabelecidos e poderiam pagar, né, um plano ou poderiam pagar de modo particular para ter acesso à saúde. E aí a gente tem um marco da institucionalização, tá? Da erradicação da varíola, do modelo da campanha, a parte da semana epidemiológica, a parte da questão da organização dessas unidades de vigilância epidemiológica nas secretarias estaduais de saúde, primeiramente. Então, a erradicação da varíola ela ocorre aí de 66 até 73, tá? E ela é reconhecida como o marco da institucionalização da vigilância epidemiológica no nosso país, tá? Mas isso lembrando que foi em escala mundial, não só em escala nacional. O modelo dessa campanha, ela inspira a fundação do Serviço Especial de Saúde Pública, tá? Que é o FSESP. Ele organiza em 69 um sistema de notificação semanal de doenças selecionadas, tá?
e a disseminar também informações pertinentes em um boletim epidemiológico de circulação quinzenal. Então, o que a gente conhece por notificação semanal dessas doenças, né, ela surge justamente nesse marco importante, né, da fundação desse Serviço Especial da Saúde Pública em 69, e ela vem também para a questão de disseminar essas informações pertinentes. Então, é aqui também que a gente começa a entender o que é boletim epidemiológico, tá? Para quem nunca viu um boletim epidemiológico, acredito que todo mundo agora já tem acesso de ver, é aqueles boletins, normalmente, que são designados das secretarias estaduais para as secretarias municipais de saúde, e a gente tem também das secretarias municipais de saúde para a população. É o caso, por exemplo, do boletim epidemiológico que todos os dias é colocado aí nas redes sociais para que a população, por exemplo, de Santa Maria tenha acesso de quantas pessoas estão com Covid, ou quantas pessoas sararam, ou quantas pessoas vieram a óbito. Então, isso é um tipo de boletim epidemiológico. Ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal. Vai depender do tipo da doença, que isso a gente vai estudar mais à frente, tá bom? É nessa fase que inicia-se a ideia de semana epidemiológica, de doenças de notificação compulsória e a disseminação de informações à população. Se entende nesse período que se eu educo a população, se eu pratico a educação popular em saúde, se eu realmente faço semana epidemiológica, se eu faço territorialização, se eu identifico as doenças, se eu começo a notificar, começa a se ter noção, então, que a partir daí eu consigo prevenir a partir da doença, tá? Então, é nessa fase que a gente que eles começam a promover e apoiar a organização de unidades de vigilância epidemiológica nas secretarias estaduais de saúde, partindo do princípio que a Secretaria Municipal de Saúde também tinha que estar engajada em todos esses sentidos. Bom, e aí, através da fundação, né, de serviço especial, estava criado, então, um sistema que permitiria o futuro desenvolvimento das ações de grande impacto no controle de doenças evitáveis por imunização. Tá? Então, a gente vai ver a fase de imunização mais à frente, mas é interessante que a gente saiba que é nessa época também que surge, né, que é criado esse sistema que permite esse desenvolvimento dessas ações e que essas ações elas têm um grande impacto no controle dessas doenças evitáveis, principalmente por conta da imunização. Então, para a gente conseguir isso, nós aí galgamos muito tempo, né? Então, a gente não pode permitir que ninguém tire isso da gente. Então, o SUS, ele demorou muito para a gente conseguir, a imunização demorou muito para surgir no nosso país, né? Então, a gente tem um sistema de saúde, vacina, ela vem do SUS, a imunização, ela vem do SUS. A gente tem um sistema de saúde que promove isso para a gente, diferentemente de alguns outros países, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, onde para você ter saúde, você tem que ter plano de saúde, lá não tem sistema de saúde pública, é um país que o povo chama de país de primeiro mundo, porém a população ela fica desprovida de saúde pública, então quem não tem condição de pagar, fica sem saúde, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui querendo entrar. Tá? O primeiro resultado desse esforço foi o controle da poliomielite no nosso país, tá? No ano de 1980 e no continente americano em 1994. Então, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, em 1975, o Ministério da Saúde institui o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SNVE, por meio da Lei 6.259 de 75 e Decreto de 78.231 de 76, tá? Então, a partir daí, a vigilância epidemiológica dentro da Lei Orgânica da Saúde, ela é conhecida como um conjunto de atividades que permite reunir as informações indispensáveis para conhecer a qualquer momento o comportamento,
ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levam à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Então, para a gente chegar a esse conceito, nós passamos aí por todo um processo até entender e até ela ser instituída realmente na nossa Lei Orgânica da Saúde. Quais são os objetivos da vigilância epidemiológica, tá? Os objetivos principais da vigilância epidemiológica são identificar os novos problemas de saúde de uma população, de uma região, de uma comunidade, de uma área, de uma microárea, seja ela o tamanho que for. Então, ela objetiva identificar esses novos problemas, esses novos casos de saúde precocemente. Ela objetiva detectar epidemias o mais precocemente possível. Ela objetiva documentar a disseminação dessas doenças. Ela objetiva também estimar a magnitude da morbidade e mortalidade causadas por determinados agravos, tá? Então, ela estima a magnitude tanto da morbidade quanto da mortalidade, que são termos que a gente vai entender também o que são ainda. E ela ajuda, né? Ela objetiva identificar esses fatores de risco envolvendo a ocorrência de doenças. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Bom, além disso, ela tem a parte de recomendação, tá? Então, ela recomenda, com bases objetivas e científicas, as medidas necessárias para prevenir ou controlar a ocorrência de específicos agravos à saúde. Ela avalia o impacto de medidas de prevenção por meio da coleta e de análise sistemática de todos esses agravos específicos à saúde. Ela busca também avaliar a adequação de táticas e estratégias de medidas de intervenção com base não só em dados epidemiológicos, tá, gente? Então, as medidas de intervenção, elas não vão ser apenas através de dados epidemiológicos, mas também daquilo que a gente consegue visualizar, tá? Através das estratégias que cada equipe, por exemplo, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente pensa na atenção primária. Então, que cada equipe de atenção primária à saúde vai adequar a sua realidade, vai criar a sua estratégia para ter a questão dessas medidas de intervenção, tá? Então, ela objetiva também a revisão dessas práticas antigas, tá? E as práticas atuais também dos sistemas de vigilância, com o objetivo principalmente de discutir as prioridades em saúde pública de determinado setor, e ela propõe também novos instrumentos metodológicos a partir dessa revisão dessas práticas, tanto as antigas e atuais desses sistemas, tá? E é sempre visando essa questão de discutir a prioridade para a saúde pública de determinada região. Ela também possui propósitos, tá? Os propósitos listados aqui, ela vai fornecer orientação técnica permanente para os profissionais da saúde. Se eu tenho dados epidemiológicos, eu tenho um sistema, né? Então, se eu tenho um sistema, é através dele que eu vou fornecer essa orientação permanente para os meus profissionais, que a partir disso eu vou conseguir instrumentalizar o meu planejamento, a minha organização, a minha operacionalização dos meus sistemas de saúde, tá? Então, o propósito da vigilância é coletar dados, é processar esses dados coletados, é analisar, é interpretar esses dados, é processá-los, tá? E a partir deles a gente vai fazer as recomendações das medidas de controle apropriadas para aquela população. A gente vai promover ações de controle indicadas para aquela determinada população. E a partir daí a gente vai avaliar a eficácia e a efetividade dessas medidas adotadas. Então, eu avalio, né? Primeiramente, eu forneço toda a orientação técnica, eu constituo um instrumento importante de planejamento, de organização, de coleta de dados, tudo isso para um sistema importante de saúde que precisa existir. Vigilância é puro indicador.
eu faço o processamento desses dados coletados, né? Eu analiso esses dados. A partir daí, eu recomendo as medidas, eu não mando, tá? É diferente, a gente recomenda. O Ministério da Saúde recomenda, né, as medidas de controle apropriadas. A gente promove as ações de controle indicadas. A gente vai avaliar a eficácia dessas ações que nós promovemos, né, de controle, que nós indicamos, que nós recomendamos à população. Vamos ver a efetividade dela, porque se ela não estiver funcionando bem, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a minha ação, eu vou ter que mudar, eu vou ter que refazer. Então, eu volto novamente lá para o meu instrumento de planejamento, de organização, e vou verificar qual a operacionalização que eu vou fazer agora para mudar e ver se aí agora eu vou ter eficácia e vou ter efetividade nessas medidas adotadas. Posteriormente, eu vou fazer a divulgação das informações pertinentes à população e aos meus profissionais de saúde também. A vigilância também ela tem funções, tá? Então, as funções da vigilância: coleta de dados, processamento dos dados coletados, análise e interpretação desses dados, tá? Recomendação das medidas de controle. Vocês veem que a parte de propósitos, ele tá elencado com as funções, tá? Eu tenho um propósito ali também. Tem a parte de coleta de dados. Dentro dos propósitos, eu também tenho a mesma coisa nas funções, tá? Então, isso daqui... os propósitos e as funções, eles são totalmente ligados, tá? Vocês vão ver que eles têm a promoção, a recomendação, a avaliação da eficácia, a divulgação das informações pertinentes para a população. Quais são os tipos de dados, tá? Eu vou ter dados ambientais, dados demográficos e dados socioeconômicos, tá? Então, esses dados, eles vão permitir quantificar meus grupos populacionais. Então, eu tenho mais crianças, eu tenho mais idosos, eu tenho mais gestantes, eu tenho mais idosos com diabetes e hipertensão, eu tenho mais gestantes de 15 a 18 anos, a 20 anos em determinado local, eu tenho, sei lá, CA de mama em mulheres a partir dos 40 anos de idade em tal localidade. Então, ele vai me permitir quantificar os meus grupos populacionais dessa forma, tá? Exemplifiquei. Ele também tem a questão do número de habitantes, nascimentos, óbitos, sexo, idade, renda, ocupação. Então, tudo que gira aí dentro do contexto dos dados demográficos, eu também vou ter mediante os tipos de dados que eu for utilizar e o que eu pretendo realizar em determinada localidade. E a gente vai ter também a questão de temperatura, umidade, cobertura vegetal, chove nessa região, não chove, é frio, é calor, é seco, né? Para a gente também ter uma noção. Essa população é uma população que planta, né, do campo, colhe, como é que é? Então, eu faço uma avaliação dos dados ambientais, demográficos e socioeconômicos, tá? Da minha população, através da vigilância epidemiológica. Os dados de morbidade, tá? Os dados de morbidade, eles têm um sistema de informação, tá? Eles têm um sistema de investigação epidemiológica. Normalmente, eles são dados a partir de dados laboratoriais e eles vão permitir a detecção imediata ou precoce dos problemas sanitários, tá? Então, quando eu busco dados de morbidade, eu busco detectar imediatamente ou precocemente os meus problemas sanitários de saúde, tá? Então, os dados de morbidade, eles são oriundos de notificação de surtos e de casos, eles são oriundos de produção de serviços ambulatoriais e hospitalares e de investigações epidemiológicas. Os dados de mortalidade. O sistema de informação dos dados de mortalidade é o SIM, né, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Ele é um indicador da gravidade do fenômeno vigiado. Então, se ele é um indicador por exemplo, hoje nós temos em Santa Maria mais de 20 pessoas que morreram da Covid-19, né? Vamos citar aqui o nosso município. Mas nós temos aí Barreira, Salvador, isso dentro da Bahia, vários municípios que tiveram
um indicador muito mais elevado que o nosso, tá? Mas quando a gente vai para a quantidade populacional, né, que também é avaliada de acordo com os dados de mortalidade do município, mas é a partir desses dados de mortalidade que a gente consegue identificar a gravidade desse fenômeno que acontece na cidade ou em qualquer região que você procure avaliar. Então, o dado de mortalidade de Santa Maria é o dado de mortalidade da regional, por exemplo, que é Barreiras, é outro. Que a regional, ela vai buscar, né, que a macro-regional, ela vai buscar todos os municípios que compõem ali aquela região, né? Não só aqui. E a micro-regional de Santa Maria, ela vai buscar os 11 municípios que fazem parte daqui da micro-regional de Santa Maria, tá? Esses dados de mortalidade, eles são oriundos também das declarações de notificação, tá? E principalmente declarações de óbito, tá? Tanto da parte de notificação de surtos de epidemias. Ele também detecta precocemente quando ocorre o sistema de vigilância epidemiológica, quando esse sistema de vigilância epidemiológica ele está bem estruturado dentro do serviço. Então, se eu tenho um sistema de informação que me indica a gravidade do meu fenômeno vigiado, que me diz dessa gravidade, o que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer ações com que diminua o meu indicador de sistema, o meu indicador de mortalidade, né? Então, eu preciso buscar efetivar ações nesse sentido, de diminuir. Além disso, ele vai possibilitar a constatação de qualquer indício de elevação do número de casos de uma determinada patologia ou a detecção, né, de outras doenças e não só da patologia que eu estou estudando no momento. Bom, notificações de surtos e epidemias, tá? A detecção precoce ocorre quando o sistema de vigilância epidemiológica local ele está bem estruturado também e ele possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do número de casos de uma patologia ou a detecção de outras doenças. E notificação. Então, o que é notificação? A notificação ela vai ser justamente uma comunicação da ocorrência de determinada doença ou do agravo à saúde feito à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Quem pode notificar? Qualquer profissional de saúde pode notificar, tá? Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, qualquer profissional de saúde pode notificar, tá? Quando fala-se assim, cidadão, por exemplo, o cidadão chega lá na vigilância do seu município, lá na minha região tá tendo muito foco de dengue. Ele notificou? Ele fez por escrito que está tendo foco de dengue? Não, mas ele alertou a você que trabalha lá na vigilância ou a você que trabalha lá no posto de saúde que tem um foco de dengue naquela localidade. Aí o que a equipe de saúde faz? Ela vai, arruma suas coisinhas e vai até a localidade ver esse foco de dengue. Então, a população ela também ajuda nesse processo de notificação, tá? Então, os critérios para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória, eles são vários. A gente vai ter magnitude, potencial de transmissão, vamos ter transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, né? E a ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde. Então, quando a gente fala de magnitude, a gente visualiza o quê? Que é aplicável a doenças de elevada frequência. Então, quando é que eu vou notificar, né? Quais são os critérios de inclusão dessas doenças, desses agravos, nessa lista de notificação compulsória? Então, ele sempre vai avaliar a magnitude da doença. Essa doença, ela é de elevada frequência? Ela acontece muito, né? Ela vai se traduzir também por altas taxas de incidência, de prevalência, de mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Então, ela possui uma alta incidência, ela possui uma alta prevalência, né? Ela possui uma alta mortalidade. Ela tem quanto tempo que está aí? Por exemplo, quando a gente fala da tuberculose, a tuberculose, a hanseníase são doenças muito antigas.
e são doenças de notificação compulsória. É uma doença que ela é de elevada frequência, ela é uma doença muito incidente, né? Porque muitas pessoas, inclusive de mortalidade, tem tratamento para hanseníase e tuberculose? Tem. Tem adesão de tratamento de hanseníase e tuberculose? Tem. Deveríamos ter hanseníase e tuberculose ainda nos dias de hoje? Não, porque é uma doença antiga. Nós temos programas que a gente já deveria ter conseguido erradicar essas doenças. Todos os municípios aqui do oeste da Bahia têm muitos casos ainda relacionados a essa doença, não só essa, como outras também, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, também para a leishmaniose, ela possui um esquema de tratamento muito difícil, né? Porque vocês vão ver quando a gente for estudar a leishmaniose, o sistema de tratamento da leishmaniose é por uma medicação chamada glucantime. Então, a glucantime, quando ela vai ser utilizada, ela é utilizada ali por no mínimo 20 dias corridos e ela é feita endovenosa. Então, o paciente ele tem que ir todos os dias tomar essa medicação. O paciente perde todos os acessos periféricos, porque é uma medicação muito forte. Então, a adesão dessa medicação ao tratamento da leishmaniose é muito difícil. As pessoas fazem o tratamento? Fazem. Mas como é a adesão desse tratamento, tá? Então, isso tudo, a vigilância, né, ela também avalia o tipo de adesão, a adesão ao tratamento da população, como é que está sendo feito. O tratamento da tuberculose já é com comprimido, igual da hanseníase. Mas a quantidade de comprimidos que as pessoas precisam tomar para poder eliminar o bacilo é muito grande, a quantidade de comprimidos. Então, o tratamento ele é no mínimo 6 meses se a pessoa fizer certinho, né? E se quando fizer lá o bar, não der mais nada. Então, se a pessoa fizer certinho, não vai dar mais nada. Mas é muito difícil, né? E a aceitabilidade do tratamento também é muito difícil. Os comprimidos são muito grandes, tá? Então, a gente vai avaliar também o potencial de disseminação, né? Esse potencial de disseminação, ele é elevado, né? Ele é de elevado poder de transmissão da doença. Então, para uma doença ela ter critério de inclusão na lista de notificação compulsória, a gente também avalia se esse fator, se esse potencial de disseminação dela é elevado, se o poder de transmissão dessa doença é elevado, como por exemplo coronavírus, H1N1, são doenças que têm um alto poder de transmissão, né, aerosol. Transcendência, a severidade, a taxa de letalidade, de hospitalização, de sequelas, de relevância social. Então, como essa doença se manifesta, tá? Normalmente vai ser manifestada pela sensação de medo da população, pela sensação de repulsa da população, de indignação, né? E de relevância econômica. Então, a gente volta para o Covid novamente. Nós temos uma alta letalidade do Covid, quando a gente olha assim? Não, a gente não tem uma alta letalidade. Nem todo mundo que pega Covid morre. Normalmente é de 2 a 4% das pessoas que têm a doença, né? Dentro, né, das pessoas que agravaram ali, por exemplo, 20% agravou. Então, de 2 a 4% dos 20% que agravou, vai ter a severidade da doença. Então, de 100% dos que adoeceram, alguns, né, uma porcentagem vai para a hospitalização. Uma quantidade também tem sequela. Isso tudo tem a questão da relevância social também. As pessoas têm medo. As pessoas estão indignadas porque a gente já tem mais de um ano de pandemia. Então, é critério para a inclusão do Covid nas doenças de notificação compulsória? Porque até agora ela tem magnitude, ela tem potencial de indicação, ela tem transcendência. Então, todas as doenças que elas entram no sistema de notificação compulsória é porque elas seguem esses critérios aqui, tá? Outro critério é a questão da vulnerabilidade, tá? Que é a parte da disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença. Então, o que precisa para a gente não pegar Covid? Ficar em casa, né? Só que como é que a gente fica em casa? E a situação econômica? Como é que a gente trabalha? Principalmente profissionais de saúde, né? Então, assim, o que a gente utiliza? A gente tem EPI,
Tem EPI, né? Mas às vezes o próprio profissional de saúde ele não está preparado para utilizar aquele EPI. A gente vê muitos profissionais pega a máscara, bota no queixo, pega a máscara que usou num dia, vai e usa no outro. A gente sabe, é uma realidade, isso acontece sim. Então, assim, não é só a questão da instrumentalização, né, do EPI, mas sim também da disponibilidade desse instrumento, né, da prevenção e do controle dessa doença, e também do treinamento adequado dessas pessoas que precisam utilizar desse instrumento específico. Por exemplo, a gente utiliza máscara, a gente lava as mãos toda hora, álcool, as pessoas agora aprenderam a não lavar as mãos, só álcool, só álcool, tá? Então a lavagem das mãos, ela é importante. Então quando a gente fala de doenças, principalmente de doenças que se disseminam muito rápido assim, a gente tem que alertar a população com relação à lavagem das mãos. As poucas pessoas chegam em casa e vão na pia lavar as mãos. Hoje em dia, por conta da Covid, as pessoas chegam em casa, vê o álcool e borrifa na mão, né? Além disso, compromissos internacionais, né? Hoje a gente tem aí uma pandemia, né? Que afetou mundialmente, né? Todos os países aí. E ocorreu em todos os países e morreu muita gente, vem morrendo pessoas até hoje em detrimento dessa doença. Então, eu tô dando o exemplo da Covid, gente, mas todas as doenças que entraram no sistema de notificação compulsória, elas foram avaliadas dessa mesma forma. Tô dando o exemplo da Covid, que é uma coisa que a gente tem vivenciado mais, tá? Para que vocês possam entender. E a gente também tem a questão da ocorrência de epidemias, dos surtos, dos agravos inusitados à saúde, que a gente vai pensar na questão de notificar, né, a simples suspeita da doença. Então, suspeitou, notifica. Suspeita também é motivo de notificação. Então, a notificação ela deverá ser sigilosa, né, até por conta da conduta ética, né, o Código de Ética diz que eu não posso falar o que o meu paciente tem. Então, a notificação ela é sigilosa, tá? E a notificação ela deve ser feita mesmo na ausência de casos, que é o caso de notificação negativa. Então, hoje na minha unidade, hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira. Isso é quando a gente estuda a parte de semana epidemiológica, tá? Então, mesmo eu não tive nenhuma notificação nessa semana na minha unidade, eu vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, para o setor de vigilância epidemiológica, uma notificação chamada de notificação negativa, dizendo que eu tive 0 casos de qualquer coisa na minha unidade hoje. Isso é um tipo de notificação? Chamada notificação negativa. Tem o que fazer? Tem. Quando a gente é profissional de saúde, a gente trabalha nas unidades, a gente tem que enviar tivemos notificação, não vamos enviar negativa, porque a gente teve notificação. Teve algum agravo? Se você notificado na sua unidade, teve. Notifiquei e encaminhei para a vigilância. Não teve, eu vou fazer uma notificação chamada de notificação negativa. É bem pequenininha mesmo a notificação negativa. E vou pegar essa notificação e enviar à vigilância epidemiológica, tá? E nós vamos ter também outras bases de dados, tá? Do Sistemas Nacional de Informação. Então, a gente vai ter bases de dados de laboratórios, de investigação epidemiológica, de imprensa, de população, tá? Então, as bases de dados de laboratório... Oi. É porque, no caso nessa parte aí da negativa, tem um formulário para isso? É porque, você falando aí agora, eu sempre vi as enfermeiras comentando, mas eu nunca tive a curiosidade de perguntar se tem um formulário. Eu sei que para outras sim, né? Igual sífilis e tal, tem um formulário. Tem. Da Covid também, a negativa também tem um formulário? Não é um formulário do mesmo tamanho, né, que tem das notificações, que a gente faz a notificação. É um pedacinho de papel mesmo, a gente encaminha essas fichinhas para o posto de saúde, e lá tem assim, negativa, aí você só bota um X ou faz um círculo, carimba e assina. Só isso. É bem pequenininho. Sabe aquelas receitas azul? Sei. Receita azul é menor que aquela receita azul ainda.
Ah, pequeno mesmo, É entendi. bem pequenininho. Se você for no posto de saúde, amanhã você deve estar lá na unidade e pedir a Uhum. enfermeira para verificar o que é uma notificação negativa, ela te mostra. E ela é carbonada, para você ter a sua negativa da sua semana epidemiológica, né? E a Uhum. enfermeira ter, e a vigilância ter a cópia lá. Aí a vigilância faz o quê? A vigilância consolida e lança isso no sistema de informação, tá? Tá bem, obrigada. Nada. É, com relação às bases de dados do Sistema Nacional, a gente vai ter os laboratórios, tá? Que eles vão complementar o diagnóstico e a confirmação dos casos. Esses laboratórios, gente, normalmente são os laboratórios, por exemplo, laboratório central, que é o laboratório do estado, que é o LACEN, tá? Eles servem como fonte de conhecimento dos casos, tá? Que não foram notificados. E também aqueles casos que são notificados. Os laboratórios, por exemplo, das universidades federais, como aqui a gente tem a UFOB, né? Que faz esse rastreamento também. E os laboratórios particulares também, que evidenciam também as doenças, às vezes elas não chegam até os sistemas de informação do SUS, mas os laboratórios particulares existem, né? E a gente tem que lembrar que o sistema de informação, ele é SUS, ele é do Sistema Único de Saúde. Então, se a notificação ela não chega até o Sistema Único de Saúde, até o setor público, fica somente presa lá no setor privado, é muito difícil. Então, a vigilância, normalmente, ela passa nos hospitais particulares, nas clínicas particulares, evidenciando essa necessidade que a clínica particular, né, e o hospital particular tem também de notificar as situações para a vigilância epidemiológica do município. Porque a vigilância, ela trabalha não só com os casos que acontecem nas unidades públicas, mas também nas unidades privadas. No caso da vigilância sanitária, também da mesma forma. Unidades públicas e unidades privadas, tá bom? A gente tem a parte da investigação epidemiológica, que ela vai além, ela vai nos casos, ela vai nos surtos, e elas complementam as informações de fontes de infecção e dos mecanismos de transmissão. Então, ela possibilita a descoberta desses novos casos a partir dessa complementação de informações que a gente tem a partir da investigação epidemiológica. Tá? Então, a gente vai ter a imprensa e a população, tá? Que elas devem ser consideradas também para a realização da investigação pertinente, e ela pode ser o primeiro alerta sobre a ocorrência de uma epidemia ou agravo inusitado. Né? A gente chama isso de fofoca. Né? Porque tudo a gente pega no jornal ou pega na internet, né? Que é uma coisa muito mais facilitada hoje. Às vezes você abre, por exemplo, o Instagram. Quem gosta de abrir o Instagram, hoje em dia você abre o Instagram, tem lá as notas do Ministério da Saúde, informando tudo, né? Tem as notas também, a imprensa, quando você abre o computador, que você vai abrir seu e-mail, a imprensa coloca lá embaixo um monte de tarjetinha das coisas que estão acontecendo no mundo, tá? E no estado da Bahia, né, o sistema de vigilância epidemiológica ele é coordenado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que é a DIVEP. Esse órgão ele é vinculado à Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, que é a SUVISA, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. E a estrutura da vigilância epidemiológica estadual é formada pela unidade de nível central, de VEP, com suas coordenações e respectivos grupos técnicos, e no nível regional, pelos núcleos regionais de saúde e suas respectivas regionais de saúde. Então, quando a gente fala a nível regional, a gente fala da nossa antiga DIRES, que hoje é uma base regional de saúde. Antes era DIRES, né, era diretoria diretoria regional de saúde, passou para núcleo regional de saúde e hoje ela é base regional de saúde, porque nós somos micro-região. Santa Maria ela é a micro-regional que compreende os municípios aqui desse extremo oeste da Bahia, tá? E aí, a vigilância, a Diretoria de Vigilância em Saúde, ela tem vários setores, gente. Acho que tem uns 10 setores, se não me engano. Tá? O primeiro deles é a coordenação de ações estratégicas. Então, quando vocês entram dentro de um setor de vigilância,
A gente tem as coordenações de vigilância epidemiológica, sanitária, endemias, né? E aqui nós vamos destrinchar todas elas. Então, nós temos 10... Deixa eu aceitar aqui, tem alguém querendo entrar. Nós temos 10 coordenações abaixo da diretoria de vigilância em saúde. Essa diretoria, ela vai ser dividida, né, em coordenações. A gente vai ter a primeira, que é a coordenação de ações estratégicas, que é a CAEST. Normalmente, ela vai prestar apoio técnico a esses núcleos regionais de saúde, que a gente chama de NRS, ou as bases regionais de saúde, né? Então, essa coordenação de ações estratégicas, ela presta apoio técnico, por exemplo, à base regional de Santa Maria da Vitória, que nós temos aqui no nosso município. Dentro do extremo oeste, a única cidade que tem base regional de saúde é o município de Santa Maria da Vitória, tá? E ela, no que concerne essas ações de planejamento, ela ajuda no planejamento, no monitoramento, na avaliação e na descentralização desses recursos financeiros, com fins de fortalecer o processo de regionalização desses núcleos regionais de saúde, tá? Ela também coordena o processo de gestão dos sistemas de informação em saúde. Então, todos os sistemas de informação em saúde ligados à vigilância, por exemplo, SIM, SINASC, SINAM, ela vai coordenar esse processo tanto no âmbito estadual, tá? Que vai ter interesse nessa área aí da vigilância, no planejamento, na programação em saúde e na articulação com o Ministério da Saúde. Então, ela faz essa relação entre as 3 esferas de governo, tá? Então, ela segura essa manutenção do fluxo, essa periodicidade dos dados que precisam existir. A coordenação de ação estratégica, ela existe para isso. E, além disso, ela gerencia também a qualidade dos dados produzidos pela rede dos serviços de saúde de registro de nascimentos, tá? Do registro de óbitos e dos agravos de notificação compulsória de interesse para a saúde pública. Bom, a gente vai ter também a coordenação de imunização e vigilância e controle de doenças imunopreveníveis, que é a CIVED. Por exemplo, aqui no município a gente tem um coordenador de imunização, que é o coordenador que faz toda a logística lá da imunização, que encaminha a vacinação para o pessoal, faz a logística de vacinação, né, junto com o coordenador de vigilância epidemiológica, né, como é que vai ser a logística de vacinação do município de Santa Maria da Vitória. Recebemos, 200 doses da vacina, temos 14 unidades de saúde para suprir, 1.000 profissionais de saúde que precisam ser vacinados. Como é que a gente vai fazer? Quem vai vacinar primeiro? Tá? Então, essa logística quem faz são as coordenações de imunização e a coordenação de vigilância epidemiológica, tá? Então, vai competir no âmbito estadual, coordenar toda essa política estadual de imunização, de vigilância epidemiológica dessas doenças imunopreveníveis. Vai coordenar também no âmbito estadual a rede de centros de referência, tá? Dos imunobiológicos especiais, que é o CRI, tá? A fim de suprir as unidades da rede de frios com os imunobiológicos específicos. Quando a gente for estudar a parte de vacina, imunização, imunobiológicos, a gente vai estudar a parte de imunobiológicos específicos e imunobiológicos especiais. São os imunobiológicos que ficam no CRI, tá? Que é o Centro de Referência de Imunológicos Especiais. Eles são responsáveis também pela implantação e pela implementação das boas práticas de vacina nas redes públicas e privadas. Então, essa coordenação que estuda e que visa todas aquelas, por exemplo, os certos da vacina. A temperatura da sala de vacina tem que ser tantos graus, não pode ser abaixo. A temperatura da geladeira tem que ser tantos graus, não pode nem ser acima nem abaixo. Vacina não pode congelar, né? Então, tudo isso quem faz essas boas práticas de vacinação da rede pública e da rede privada também, né? Aquelas clínicas de vacina particulares, tudo isso quem faz é essa coordenação.
Ela também coordena as campanhas de imunização com articulação na esfera nacional do Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, né? CIPNI, que é o Sistema de Programa Nacional de Imunizações, considerando essas diretrizes e determinações da gestão no âmbito da Secretaria de Saúde da Bahia, que é a CESAB, tá? No nível estadual. E ela coordena o processo do monitoramento, da avaliação desses indicadores, dessas coberturas vacinais do Estado, né, no caso da gente aqui, Estado da Bahia, visando o alcance das metas estabelecidas e a identificação das áreas de risco. Então, quando a meta está abaixo, eles providenciam criar estratégias, né, e fornecer aos municípios condições de criar estratégias para que alcance a meta estabelecida. Tá? Então, ela identifica essas áreas, né, de risco e ela vai lá, o município fulano de tal, temos que trabalhar aqui nessa área, tá bom? A terceira coordenação é a coordenação de vigilância epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis, tá? Aqui vocês vão ver que a vigilância, ela tá dividida aqui, ó, nessa parte de controle de doenças imunopreveníveis, nessa parte de doenças de agravos não transmissíveis e na doença de agravos transmissíveis, tá? Isso aqui é a nível estadual e nacional, gente. Quando a gente parte para a parte municipal, isso aqui só vai existir em grandes capitais, como, por exemplo, Salvador, né? Em cidades maiores, assim, Vitória da Conquista também vai ter isso, que não é a capital, mas já é uma cidade maior. Feira de Santana, quando a gente fala de Bahia, nós vamos ter todas essas coordenações nessas cidades maiores, tá bom? Porto Seguro, por lá tem todas essas coordenações. Lá é tudo divididinho, tudo certinho, tá? A qual compete, né, essa coordenação de vigilância epidemiológica das doenças de agravos não transmissíveis, que é a chamada de CODANT. Aqui a gente só conhece a VIEP, a Avisa, né, a DIVEP, que é a nossa diretoria, e conhecemos aí também a coordenação de endemias, que também está ligada ao setor da diretoria de vigilância em saúde, e tem o CETAP, né, que é mais ligado a essa parte das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente vai, nessa parte da coordenação, ela vai coordenar no âmbito estadual as ações relacionadas à vigilância epidemiológica, à prevenção e ao controle das doenças e agravos não transmissíveis, tá? Então, ela vai apoiar tecnicamente esses núcleos regionais de saúde, os municípios na implantação da política de redução desses agravos, tá? Não transmissíveis de interesse para a saúde pública. Então, ela vai monitorar os sistemas de informação nacional relacionados a essas doenças de agravos não transmissíveis, tá bom? Lembrando que são as doenças de notificação compulsória, tá? Não é qualquer doença, não. Então, a coordenação de vigilância epidemiológica de agravos transmissíveis, que é a COAGRAVOS, ela vai coordenar a política estadual de vigilância, ela vai fazer também a parte de prevenção de controle de agravos e doenças transmissíveis de interesse para a saúde pública, em consonância com as diretrizes nacionais. Então, ela vai procurar apoiar tecnicamente esses núcleos regionais de saúde, tanto na parte municipal quanto na parte estadual, tá? Justamente porque ela visa esse interesse para a saúde pública, da gestão da redução desses agravos. Ela vai buscar gerenciar essa logística desses insumos, das ações de controle dessas doenças transmissíveis, tá? E ela vai jogar isso para a responsabilidade estadual, não vai deixar só isso no município. Então, ela vai coordenar esse processo de gestão, né, do sistema de informação de saúde relacionados aos agravos e às doenças transmissíveis. E ela vai gerenciar a vigilância epidemiológica do óbito infantil e fetal, materno e causas mal definidas e de agravos, doenças transmissíveis de interesse do Estado. Então, toda a parte materno e infantil também quem faz é toda essa área de coordenação de vigilância epidemiológica de agravos transmissíveis. A gente vai ter uma quinta coordenação, que é a coordenação de vigilância epidemiológica e controle de doenças transmitidas por vetores e outros antropozoonoses, que aqui a gente conhece como centro de endemias, tá, gente? É a mesma coisa.
a qual compete coordenar a política estadual dessas doenças transmitidas pelos vetores, né, de interesse de saúde pública. Ela vai coordenar e apoiar também a execução de investigação desses eventos sentinelas realizados, e ela vai gerenciar toda a logística dos insumos, tanto para a ação de controle vetorial, né, no âmbito estadual, também como no âmbito municipal. Ela vai apoiar tecnicamente esses núcleos regionais de saúde, tá? E os municípios em busca dessa implementação, porque já é uma coisa que foi implantada, tá? Todos os municípios, eles fazem essa parte dos vetores, por exemplo, dengue, febre amarela, zika. Então, tudo isso daí os municípios já fazem, né? Chagas, né, o município que tem muitas, esquistossomose. O nosso município, por exemplo, ele tem determinadas regiões aqui, zona rural, que o município de Santa Maria fez e faz até hoje ações voltadas à esquistossomose, porque epidemiologicamente é um agravo que a gente tem muito aqui no município, principalmente em algumas regiões aí de meio rural, tá? A coordenação de investigação de informação estratégica da vigilância em saúde, ela vai coordenar todo esse processo da detecção, do monitoramento e as respostas às emergências em saúde pública no tempo oportuno, tá? Então, por exemplo, hoje nós estamos aí vivendo nessa pandemia. Então, quem faz toda a parte de coordenação desse processo de detecção, desse monitoramento, e esse monitoramento rápido, né, tem que ser em tempo oportuno, principalmente porque é uma situação emergencial. Tudo quem faz isso é essa coordenação de investigação e de informação, tá? Então, além disso, ela procura implantar e implementar a vigilância de notificação e investigação epidemiológica hospitalar também. Então, ela atua junto à CCIH dentro de um hospital, tá? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A coordenação de análise da situação de saúde, tá? Que ela vai coordenar o processo dos estudos, dos projetos, né, concernentes à área de informação em saúde. A gente vai ver isso muito na parte de sistema de informação e de registro em saúde, tá? Que ela vai visar subsidiar a formulação dessas políticas públicas do Estado, uma vez que vocês já sabem que política pública ela é feita através das necessidades de uma população, então ela só pode ser formulada mediante o coletivo, mediante a população, tá? E ela elabora estimativas populacionais e outros indicadores demográficos em articulação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o Ministério da Saúde e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais. Então, a coordenação de análise de situação de saúde, ela atua junto com o IBGE, atua junto ao Ministério da Saúde e atua também junto à Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, nessa geração de dados aí necessários. A coordenação de suporte estratégico tecnológico, tá? É a parte também que administra os sistemas de informação em saúde referente a essa parte de vigilância epidemiológica, por exemplo, a parte de atenção primária, de média e alta complexidade, já é outra coordenação de suporte tecnológico que vai fazer com outra denominação e outras situações, tá? Então, ela vai assegurar a integridade das bases de dados, ela vai assegurar o funcionamento da infraestrutura de rede, da conectividade, Ave Maria, quase não sai, gente, com a internet, tá? Em articulação com os setores de tecnologia do Estado. Então, todos os sistemas de informação, eles têm que estar ligados a essa coordenação de suporte estratégico tecnológico. A nossa nona coordenação é a coordenação de suporte operacional. Então, a coordenação de suporte operacional, ela visa também a questão da gestão financeira das atividades da vigilância epidemiológica. Então, além da parte do planejamento, da articulação, né, do fundo estadual, tá? Ela vai gerir, planejar, acompanhar, orientar, controlar a aquisição de serviços, administrar o material, patrimônio, almoxarifado, manutenção, tudo, frota de veículos, solicitação de passagem, diária, protocolo de âmbito de diretoria, consonância de determinações. Então, tudo que demanda gasto, dinheiro, quem vai fazer isso dentro da vigilância, dentro da diretoria de vigilância, quem vai fazer isso é a coordenação de suporte operacional, que é a CSO.
tá? Então, todo o bloco de vigilância em saúde que entra do recurso dentro do Fundo Nacional de Saúde, quem faz essa logística do gasto, do que precisa, essa orientação, quem gere, quem planeja, quem acompanha, quem orienta a compra, né, quem controla toda a adquisição desses serviços, a administração desse material, todo o patrimônio de tudo, é a coordenação de suporte operacional. E por último, a gente tem a coordenação de gestão do trabalho e educação em saúde, tá? Que é uma coordenação que ela desenvolve estratégias de valorização do servidor, tá? Então, é uma coordenação mais voltada às questões de educação permanente e educação continuada, tá? De educação em saúde para a população de trabalhadores. Então, ela vai fazer tudo de processo de execução, de controle, desenvolvimento, coordenação, mas tudo isso buscando acolher os servidores, readaptar, reintegrar, avaliar os recursos humanos desses servidores, ver a situação do servidor, se ele tem perfil realmente para aquele processo ali de trabalho, se não, ela vai acompanhar essa vida funcional de proteção da saúde do trabalhador, ela vai acompanhar, ela vai ter essa questão das normas da administração pública, das políticas estaduais, nacional, isso tudo dentro de uma única diretoria, que é a Diretoria de Vigilância em Saúde, tá? Não é de uma saúde inteira. É de uma diretoria totalmente voltada a uma instituição de saúde, apenas a questão da vigilância em saúde, tá? Então, ela planeja, ela executa, ela apoia e ela participa do desenvolvimento desses processos formativos, tanto de educação permanente quanto de educação continuada e também da educação popular em saúde que precisa existir, né, dentro das ações de vigilância epidemiológica, dentro dos municípios, das regionais. Então, ela obedece, né, toda essa parte das políticas estaduais e nacionais da gestão do trabalho e da educação em saúde dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E a nossa aula de hoje é basicamente essa. É um pouquinho longa, né? Porque ela fala justamente, ela dá essa fundamentação inicial do que é a vigilância epidemiológica, quais são as funções. E se a gente fala de vigilância epidemiológica, a gente não tem como não falar da diretoria completa, tá? Que integra toda essa parte de vigilância epidemiológica. Então, quando a gente fala da vigilância, a gente precisa fazer toda a integração e dizer quais são todos os serviços de saúde que estão dentro desse sistema, tá bom? A aula, acho que tá gravando ainda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Tá, sim. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Se quiserem tirar dúvida agora, tá? Vocês podem falar, fiquem à vontade. Se não entenderam algum tópico, se quiserem que eu retorne alguma coisa, se tiver tudo ok para vocês, aí a gente passa para o próximo assunto na próxima aula, tá bom? Essa aula eu vou disponibilizar no AVA para vocês e eu vou colocar um material para vocês fazerem leitura, tá? Justamente sobre essa aula que a gente teve hoje e alguma coisa também referente à nossa próxima aula para que vocês possam ler, tá? Eu vou deixar tudo no AVA. Acredito eu que até segunda-feira eu já coloque tudo lá para vocês, tá? Ou então até o sábado. Até sábado agora eu acho que eu consigo colocar tudo isso lá para vocês, tá bom? Beleza, professor. Vocês querem fazer alguma colocação? Querem que eu retorne alguma coisa? Ou tá tudo tranquilo, gente? Pra mim tá tudo tranquilo. A aula foi tranquila, pesada, maçante, muita informação. É muita informação, mas você conseguiu explicar muito bem, Camila. Obrigada.
Como sempre. Obrigada, gente. Eu vou deixar tudo disponível lá para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Lá no AVA, Ok. tá bom? Boa noite, bom finalzinho aí. Qualquer coisa eu tô no AVA, gente, se tiver alguma dúvida, tá? Tchau, boa noite Boa para noite. todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.